Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo que ajuda bastante o canal a crescer, não custa nada, tá bom? Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o livro Pedagogia de Projetos, Contribuições para uma Escola Transformadora, da Daniela Pereira de Moura. E o que a Daniela quer falar para a gente, pessoal, através desse livro Pedagogia de Projetos? Primeiramente, o título do livro, Contribuições para uma Escola Transformadora, ou seja, a pedagogia de projetos, pessoal, ela tem várias contribuições para que a gente mude esse formato de educação em que o professor fala e o aluno tem que ouvir, e se o aluno não entendeu, ele que procure nos livros, e não tem muito aquela explicação, aquela preocupação com o aluno entender o conteúdo, o significado. Então, a pedagogia de projetos ela vem trazer muitas contribuições. E o livro da Daniela Pereira de Moura vem exatamente falar sobre essas contribuições. Quais são essas contribuições para que a gente possa transformar a educação de maneira positiva? Então vamos lá, pessoal. A pedagogia de projetos, ela traz um novo olhar, um novo sentido para a escolarização. Por quê? Exatamente o que o texto do título do livro fala. Nós trabalhamos aí durante todo o século XX com aquela educação tradicional, em que o professor fica atrás da mesa, os alunos na carteira, as carteiras viradas para frente, o professor despeja conteúdos, o aluno tem que ouvir, fazer anotações, decorar a matéria, responder os exercícios, se tiver errado, corrige na lousa depois com o professor, mas sem esclarecer onde ele errou e por que ele errou. Simplesmente está errado, modifica lá o resultado. Chega na hora da avaliação, faz a avaliação. 10 perguntinhas, acertou, passou de ano. Não acertou, fica de recuperação. Não recuperou, repete e tenta mais uma vez. Gente, a gente passou um século trabalhando isso. E ainda hoje tem muitos professores que são resistentes a mudanças. E eles ainda defendem esse tipo de pedagogia. Aí você fala assim, poxa, mas qual que é o problema dessa pedagogia? O problema é que a criança acaba não aprendendo. Por quê? Porque aquela distribuição de conteúdos excessivos ali, e a questão vamos adotar um livro didático? Vamos. Mas aí entra aquela outra questão. A gente tem que cumprir o programa e trabalhar esse livro inteiro até o final do ano. Mas se você começa a trabalhar com conteúdo se programar, aquela coisa cronometrada, e a criança acaba não aprendendo nada, porque é muito conteúdo e ela não consegue absorver informações. O YouTube, por exemplo, agora, ele tem uma ferramenta que dá para você mudar a velocidade dos vídeos. Então tem vídeos, por exemplo, que você vai assistir, você não está com muito tempo, às vezes a pessoa até fala muito devagar, então você vai lá e aumenta a velocidade do vídeo. Você não só vai assistir o vídeo com um pouquinho mais de praticidade, de objetividade, como também o tempo vai ficar mais curto. Por exemplo, um vídeo de 30 minutos, ele pode chegar a 15 minutos, 18 minutos, dependendo da velocidade que você coloca. Só que tem vídeos, por exemplo, quando a pessoa fala muito rápido tal, se você colocar na velocidade máxima lá, você até entende o que a pessoa está falando, mas olha que coisa engraçada que eu descobri. Você não consegue computar as informações. Você está entendendo tudo que a pessoa está falando, mas o seu cérebro, ele leva ali um microsegundo para captar, para absorver aquela informação que está sendo dada. E como nessa velocidade está muito rápido, você está entendendo todas as palavras, mas você não está tendo tempo de absorver elas. E eu fui descobrir aquilo, eu falei, puxa, que coisa engraçada, você entende todas as palavras, mas você não consegue captar, porque você está recebendo informação mais rápido do que você consegue armazenar. Então, mais ou menos isso, na pedagogia tradicional. E a pedagogia de projetos, ela vem buscar o quê? Olha, eu queria falar tudo agora, não posso, porque tem que aqui estar lendo o texto e acompanhando. Mas ela vem buscar o quê? Uma educação integral, uma educação em que ela seja relacionada com o meio do aluno, em que o aluno perdão, tenha contato com o objeto, que seja uma coisa que faz sentido para ele, que tenha a ver com a vida social dele. Não adianta você trabalhar um conteúdo na escola da qual a criança ela não tem apropriação daquilo. Ela olha para aquilo e fala, meu Deus, mas eu nunca vi isso na vida, será que eu vou ver algum dia de novo? Então, a pedagogia de projetos ela vem trabalhar isso com o real na vida da criança, com aquilo que é real na vida dela, que faz parte do dia a dia dela. E o mais importante, uma pedagogia de projetos, quando você monta um projeto, aquele projeto ele dura meses. Então isso permite com que a criança se aproprie do conhecimento acerca de tudo em torno daquele tema. Então fica uma coisa, não fica aquela coisa mecanizada, sabe? Olha, vamos falar da poluição da água. Olha, se você não pode jogar coisa no rio, que a água vai ficar suja, tá bom? Então pronto, acabou o projeto. Não, não é assim. Sabe, você vai estudar os rios, por que aquele rio sai de tal lugar, por que ele chega em tal lugar, até onde ele vai, de onde ele vem, por que ele passa pela sua cidade, qual que é a contribuição, qual que é a importância dele.
né? O que está causando essa poluição? Quando começou isso? Como que a gente pode sanar o problema? Então, olha só que bacana, quando você fala poluição da água, a criança ela já tem aquele entendimento completo acerca da poluição da água. Então, isso que é importante. E na pedagogia tradicional, isso não era permitido, porque está lá um texto no livro falando sobre o quê? Poluição da água, né? Mas aí a criança vai, pum, pega aquelas matériazinhas e a função dela é o quê? Decorar a matéria para passar na prova. E a pedagogia de projetos vem quebrar todo esse paradigma. A pedagogia de projetos busca uma forma muito diferente da pedagogia aplicada nas escolas atuais, que é isso que a gente acabou de falar. Pedagogia de projeto seria uma resposta ao pedido de socorro ao caos que se encontra na educação. Mais uma vez, né, já foi passado aqui. O que é esse caos que se encontra na educação? É esse conteúdo excessivo, trabalhado e o aluno não aprendendo nada. Não estamos hoje diante de uma opção, mas de uma necessidade de mudança. Mudar agora é questão de sobrevivência. Por quê? Porque agora, gente, a gente vai para um vai ou racha. A situação da educação ela chegou num ponto em que as pessoas só focam naquilo que realmente é importante para elas no dia a dia. Então, por exemplo, hoje o mundo globalizado, tecnologia comendo solta aí, as coisas cada vez acontecendo mais rápidas e as pessoas só querem se voltar para esse tipo de coisa. E a educação está fazendo o quê? Vamos jogar, está virando meio que um tecnicismo tecnológico. O tecnicismo, quem sabe, foi aquele período em que a educação ela se tornou uma mercadoria de interesses do Estado, né? O que o Estado precisa, a escola tem que trabalhar. E a escola não é só isso, a escola ela forma cidadão, ela forma um ser humano ali. Tá? E hoje nós estamos nessa situação voltada, o tecnicismo voltou, mas de uma forma muito mais agravante. Por quê? Por conta das tecnologias, essa explosão tecnológica que está tendo aí no mundo, as pessoas hoje só querem saber coisas que nem, olha, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso fazer, vou fazer um curso de youtuber, olha, eu vou fazer um curso de edição, olha, eu vou fazer um curso. Então é só coisas voltadas para a tecnologia. Gente, o que é realmente importante, os valores, a construção dos valores, da ética, de uma sociedade justa. Tudo isso não tem tempo de trabalhar. Não, isso aí não tem tempo de trabalhar. Vamos enxugar o conteúdo e focar naquilo que deve. Então hoje, gente, a pedagogia de projeto ela se torna uma necessidade, uma coisa essencial, não é mais uma opção. A pedagogia de projetos, ela diz respeito a uma mudança de postura, o que exige repensar a prática pedagógica, né? Ou repensar da prática pedagógica. Então, assim, a pedagogia de projetos, pessoal, ela trabalha com mudança. Mas o que é uma mudança? O que é essa mudança de postura? Exatamente, esse tradicionalismo, essa coisa técnica, mecanizada que é trabalhada hoje nas escolas, você precisa mudar. E mudança é uma coisa difícil, porque você tem que parar, dar um cavalo de pau e andar numa direção muitas vezes oposta àquela que você estava vindo até agora. E aí muitos professores ainda entendem isso como o quê? A palavra preferida de muitos professores aí. Retrocesso. Você acha que se você mudar o seu ponto de vista, isso é um retrocesso na educação. Não é retrocesso, gente. Retrocesso você não percebeu que, na verdade, você passou 100 anos andando para trás. E agora que você tem que andar para frente, você acha que está errado. Mas, na verdade, o retrocesso é o que a gente viveu todo esse tempo, que é realmente essa educação mecanizada. E a pedagogia de projetos, ela requer essa mudança de postura. Repensar a prática pedagógica que é exercida hoje nas escolas. A pedagogia de projetos, ela tem uma reflexão sobre aspectos educacionais. Antes, por exemplo, o professor não parava para refletir. Hoje, gente, é necessária essa reflexão. O que é essa reflexão, gente? Você pensar, por exemplo, você está aplicando ali um conteúdo, aí você tem que olhar constantemente, aí nesse caso entra a avaliação processual. Constantemente você vê a média da sala, como o pessoal está indo. Se você vê que a sala inteira está tendo muita dificuldade, você tem que repensar, puxa, será que não necessariamente o tema, mas a metodologia que eu estou aplicando, será que ela está legal? Será que ela está correta? Será que ela é a melhor? Será que se eu não mudar, tentar trabalhar de uma outra forma, será que não vai ser mais significativo? Não vou obter um resultado diferente? Então, a pedagogia de projetos, ela gera essa reflexão. Ela não só permite, como ela acaba obrigando que o professor reflita sobre o seu próprio trabalho. Pedagogia de projetos é uma das formas de acabar com esse fracasso da educação, que vem sendo apresentado ultimamente. O que é o fracasso da educação, gente? Mais uma vez a gente falando, alunos mecanizados com aprendizagem mecanizada, o aluno tem que decorar a matéria, passar na prova, passar de ano, e aí depois o que ele faz com tudo isso? Nada, porque afinal de contas ele não tem nada, ele só decorou, e quando você decora, você esquece. Eu vou falar um número para vocês aqui agora.
Por exemplo, se eu falar o número 386, até o final da aula eu garanto para vocês, se vocês não anotar, vocês já esqueceram. Se no final da aula eu perguntar qual era o número, muitos aí não vão lembrar, a menos que você anote. Se você for honesto, aí, por exemplo, você não anotar esse número, eu garanto para você, tudo que a gente vai trabalhar aqui, no final da aula eu pergunto, você não vai lembrar qual é o número. Por quê? Porque você decorou, você memorizou aquilo. E a sua memória, ela vai começar a trabalhar em cima dos demais conteúdos aqui que a gente vai estar falando. Então, você vai esquecer esse número. Porque você memorizou ele agora, mas a gente vai continuar aqui com a aula, e você vai falar, pô, isso é importante, aquilo é importante, aquele outro é importante. E quando chegar no final da aula e te perguntar, você não lembra o número. Por quê? Porque é memorização. Agora, se por exemplo, se eu te falar assim, olha, vou dar um exemplo, 386 é o número de pessoas que foram, por exemplo, mortas num confronto, naquela batalha tal. Olha, 386 é o número de dias que a gente tem durante o ano do calendário hebraico. Vou dar um exemplo. Claro que não é verdade isso. Então, se eu associar esse número a alguma coisa, aí vocês não esquecem. Peraí. Quantos anos tinha aquele negócio e tal? 386. Aí você não esquece. Por quê? Porque você se apropriou do conceito. Não porque eu exemplifiquei ou porque eu relacionei ele com alguma coisa, mas porque eu mostrei a importância desse número. Que não tem nenhuma, para nós aqui não tem nenhuma. Pode esquecer o número aí. Mas assim, eu mostrei para vocês que tinha uma importância esse número. E a partir do momento que você descobriu qual é a importância dele, você se apropriou do saber. E você não vai mais esquecer esse número. Daqui 20 anos você lembra dele. Tá? Agora, por exemplo, se eu falar para vocês qual que é o número lá do pi, né? Ninguém sabe. Eu, por exemplo, não sei. Acho que é 3.72, 3.14. Não lembro. Por que eu não lembro? Porque, gente, a menos que aquilo tenha uma relevância para você, seja uma pessoa que vai voltar para uma área que requer isso, você não vai saber. Acho que é 3,14 e por aí vai a dízima, né? Honestamente, eu não lembro. Eu sei que começa com 3. Agora, por que eu tô te falando que eu não sei o número do pi? Que vergonha, o cara é professor e não sabe o número do pi. Gente, por quê? Porque é uma coisa que não tá associada à minha vida, ao meu dia a dia. E é isso que nós temos que entender e trabalhar com os alunos, coisas que sejam associadas ao seu dia a dia. Não é que aprender a história do Brasil lá no passado não é importante. É importante sim, mas gente, de que forma você tem que trabalhar isso com a criança? Vamos trabalhar a história do agora? O que está acontecendo no nosso país? Uma grande transformação. A gente passou aí por um grande período militar, depois entrou aí uma democracia de, se não me engano, 28 anos, 30 anos. E aí, de repente, o nosso país ele deu uma guinada para outro ponto, que entrou um militar novamente, não necessariamente num regime militar, mas entrou um militar e está gerando toda essa comoção, aquela coisa e tal. Então você vai trabalhar a história de hoje e falar assim, olha, isso aconteceu em algum momento? Aconteceu. Olha, agora, opa, vamos ver a história para ver se a gente acha algum ponto parecido com o que está acontecendo hoje. Então, gente, aí sim você consegue trabalhar aquela história do início do nosso país, da construção do nosso país, da construção da nossa democracia, mas fazendo o que? Associação com o hoje, para que a criança diga assim, para que o adolescente olhe e ele fale assim, puxa, tudo que está acontecendo aqui comigo hoje já aconteceu. Qual que foi o resultado? E se ele tivesse tomado uma decisão diferente, como que poderia ter acontecido? Então ele vai fazer essa relação. Aí ele vai ter aquele interesse em aprender sobre a história do Brasil. Geografia, né? Eu lembro que quando eu estudava era um livro, acho que o nome do livro era até Geografia, né? E o autor era Melian Adas. E o Melian Adas, meu Deus, a gente estudou com aquele livro 400 anos seguidos. E ali falava sobre perestroika, glasnost e tantas outras coisas que, honestamente, hoje eu nem sei o que é. Poxa, vamos trabalhar com geografia? É importante, a gente precisa trabalhar com geografia, né? Opa, legal. Só que de que forma que a gente vai trabalhar a geografia? Vamos trabalhar com a geografia atual. O que está acontecendo no nosso mundo? A erosão, o aquecimento global, todas essas coisas que estão acontecendo hoje. Nossa, professor, mas será que em outra época era assim? Vamos dar uma olhada? Aí você começa a trabalhar com a geografia antiga, que tem aqueles pontos que tem a necessidade. Mas para isso, você precisa de o que primeiro? Trabalhar com o contexto atual. A partir daquilo que ele está vivendo hoje, é que ele vai demonstrar interesse em aprender o passado, para fazer a relação. Não adianta você chegar lá, peço perdão pela palavra que eu vou falar aqui agora, você vomitar um monte de conteúdo aí de 30, 40, 50, 60 anos atrás, para a criança não tem relação, porque ele vai dizer, mas isso aí já passou, né? Graças a Deus. Você vai falar sobre o quê? Vamos falar aqui sobre a peste negra, sobre a gripe espanhola. Mas isso aí foi 100 anos atrás, já passou, né? Graças a Deus que eu não vivi naquela época. O que nós estamos vivendo agora, nesse ano de 2020? A mesma coisa. O Covid não é a mesma coisa que a gripe espanhola, que a peste negra. Então, assim, para você trabalhar aquele conteúdo, você tem que associar ao hoje. Porque o que importa para o aluno é o hoje, é o agora. E você vai dizer o quê? Mas o aluno está errado? Não. Então, desculpa, eu estou errado também, porque eu concordo com ele. Gente, o que importa, gente, é a nossa vida hoje. Aí você, a partir do hoje, você consegue trabalhar conteúdos importantes que fizeram parte da nossa história, da nossa geografia.
descoberta das ciências aí, né? Como que descobriram curas para doenças aí que mataram tantas pessoas. E hoje, como é que a gente poderia descobrir a cura para essa pandemia? Então você tem que trabalhar a partir do hoje. E a pedagogia de projetos, ela traz essa possibilidade. E ela é uma das formas de acabar com esse fracasso escolar, que é o quê? De insistir, gente, num conteúdo que estamos aí há mais de 100 anos e que não faz sentido algum, tá? Pessoal, alguns autores, atores não, né, pelo amor de Deus. Alguns autores afirmam que a pedagogia de projetos é um meio mais eficaz de conseguir um trabalho interdisciplinar. Gente, alguns autores afirmam, olha, eu faço parte desses autores. Por quê, gente? O que é o trabalho indisciplinar? Não é assim, então quer dizer, disciplina é ordem, indisciplina é bagunça. Não, gente. Interdisciplinar significa o quê? Pensa num ônibus. Aquele ônibus que roda só dentro da sua cidade, ele é um ônibus o quê? Municipal, né? E aquele ônibus, por exemplo, eu tô aqui em Guarulhos, ele sai daqui de Guarulhos, ele vai lá para Armênia, lá lá em São Paulo. Ele é o quê? Um ônibus intermunicipal. Por quê? Porque ele sai de um município para o outro, né? Ele faz a ligação entre um município e outro. Então, pensa lá no ônibus que você não vai mais esquecer. Olha que bacana. O ônibus que roda só dentro da cidade, ali nos bairros, é municipal. O ônibus que roda de uma cidade para outra é intermunicipal, ó, inter, que ele perpassa uma cidade para outra. Então, o que é disciplinar? Disciplina, história, geografia, matemática, ciências, português e por aí vai. O que é interdisciplinar? Perpassa de uma disciplina para outra. Ou seja, dois professores de disciplinas diferentes trabalhando junto. Vamos pegar, por exemplo, geografia e história. Inclusive, eu dei uma videoaula falando sobre isso. Geografia e história. Você vai trabalhar junto os dois. Mas como assim? Pega um tema, vamos pegar, por exemplo, a pandemia. Né? Eu gosto muito de trabalhar com essa questão da pandemia de hoje, porque é o que está acontecendo hoje. Pega a pandemia. Como que a gente vai trabalhar a pandemia na história? Acabei de falar alguns minutos atrás aí, né? Que é o quê? A pandemia, pessoal. Já aconteceu? Aconteceu a gripe espanhola, a gripe asiática, a peste negra, o SARS e, tantas outras doenças aí que aconteceu aí no último século. E hoje você vai trabalhar esse tema, então assim, você trabalha o conteúdo histórico. Gente, outra questão. Deixa eu ver aqui como é que tá o tempinho aqui da aula, né, pra gente não se estender demais, tá 17 ainda. Como que você vai trabalhar isso com geografia? Qual que... A área, a extensão, quantos países foram afetados pela pandemia? Então, assim, vamos trabalhar a área territorial, como que isso foi afetado, por que isso se expandiu de uma forma tão maluca desse jeito, que o negócio correu de um lado para o outro e virou toda essa... Então, olha só, mas aí, peraí, você trabalha história, um contexto, geografia, você trabalha outro contexto. Como é que você vai misturar um trabalho interdisciplinar entre as duas matérias? Já estamos trabalhando a pandemia é um item comum. Aí a pandemia se transforma no que? Na transversalidade. Isso, transversalidade, gente. Eu acabei confundindo um pouquinho aqui. Transversalidade, que é o quê? Você pegar um tema e trabalhar ele em várias matérias. E a interdisciplinaridade são as duas matérias trabalhando juntas. O professor de história e geografia, e matemática, e português e ciências, todo mundo vai se unir e trabalhar em conjunto o mesmo tema. E a interdisciplinaridade o professor de história, por exemplo, fala assim, olha, o professor de geografia não comentou sobre essa questão, como que essa pandemia se expandiu e tal, como que será que aconteceu isso no passado? Então, assim, um professor vai auxiliando o outro, porque quando o aluno chegar, por exemplo, acabou a aula de história, entrar o professor de geografia, ele já está com aquele tema na cabeça, ele vai, professor, mas espera aí, olha só, o professor de história falou assim que isso aconteceu assim, 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 assim. E que na época pegou todos os países da Europa. Por que agora não pegou só os países da Europa e pegou mais países de outros continentes? Olha só, aí entra a geografia. A geografia vai trabalhar com o quê? Área territorial. Então isso é a interdisciplinaridade. Então a pedagogia de projetos ela é um meio eficaz de conseguir um trabalho interdisciplinar. Porque através de um projeto você trabalha todos os âmbitos. Mas peraí, não entendi uma coisa. Como é que você vai trabalhar matemática com pandemia? Né? Claro que você vai trabalhar o número de pessoas que foram infectadas até agora, o número de pessoas que conseguiu curar e o número de pessoas que morreram. Por que aquelas pessoas que morreram não conseguiram se curar? Qual que é a lógica para isso? Aí você vai lá, você tem as fórmulas, você tem as coisas para trabalhar. Né? Como que isso se expandiu? A velocidade com que se expande. Você consegue trabalhar até física com isso. Então, gente, todas as matérias consegue tirar. O português vai tirar o quê? Ele vai dar o texto e mandar você fazer as análises, aquelas coisinhas lá. Né? Ciências nem se fala, porque nós vamos falar sobre o quê? Sobre questão de cura, né? De possibilidades. Então você consegue trabalhar todas as matérias.
Então, a pedagogia de projetos, ela é um meio extremamente eficaz para você trabalhar a interdisciplinaridade, que é importante, porque o aluno tendo um tema comum entre todas as matérias, ele vai fazer uma ligação entre elas. E vai ficar muito mais fácil do que se ele tiver que decorar um tema para cada matéria. Trabalho com projeto, pessoal, ele significa o resgate do educando para o processo de ensino-aprendizagem através de um processo significativo. Ou seja, trabalhar com projeto, pessoal, você significa, né, você resgatar o educando daquela educação tradicional, onde ele só decora conteúdos, onde ele acaba não se apropriando de nada, para um processo de ensino-aprendizagem, onde através de um processo significativo, ou seja, que tenha significado, que você trabalhe com a realidade do aluno, que aquilo tenha algum significado, uma significação para o aluno, sabe? Isso aqui representa alguma coisa na minha vida, tem alguma serventia, tá? Trabalhar com projetos, pessoal, significa a recuperação da autoestima positiva do educando. Por quê? Porque na pedagogia de projetos não existe certo ou errado. Existe assim, legal, nem existe aquele, ainda não alcançou. Não, ele alcançou até aqui. Vamos buscar alcançar mais? Legal. Chegou até lá? Vamos buscar alcançar mais? Então você levanta a autoestima, porque o educando, ele não sente que ele ainda não alcançou um objetivo, ele sente que ele está alcançando aos poucos. Tá? Então isso é muito legal. Trabalhar com projeto, gente, significa que o educando se reconheça como sujeito histórico, ou seja, que ele perceba o lugar dele na sociedade, o lugar dele no mundo, a função, a missão dele no mundo. Tá? Então a pedagogia de projetos, ela permite isso, que ele se reconheça como sujeito histórico. Também significa o desenvolvimento do raciocínio lógico, linguístico e a formação de conceitos, ou seja, através do projeto, a pessoa na pedagogia de projetos, ela tem que pensar, ela tem que raciocinar, ela tem que correr atrás das coisas, ela tem que se descobrir sozinha, né? E tendo só o professor como mediação. O desenvolvimento linguístico, porque ele tem que trabalhar a oralidade, ele tem que estar em contato com pessoas, e a formação de conceitos, ou seja, ele vai criar os próprios conceitos dele acerca daquele tema, o que ele acha que é certo, o que ele acha que ele não é, respeitando a opinião do próximo. Mas vai formar a criança sim, uma criança autônoma, uma criança que tem autonomia, que tem atitude. Na pedagogia de projetos, o professor é um mediador, dando ferramentas para que o aluno possa buscar o conhecimento por si próprio de forma crítica. Então, já falei isso lá em cima, né? Lá em cima que eu falo, gente, é nas linhas de cima. Senão vocês falam, nossa, o cara estava lá em cima, desceu, tá no elevador. Não, lá em cima que eu falo é na parte de cima do texto. O professor, ele é um mediador, gente, ele só olha aquele meio de campo ali, que nem o juiz, por exemplo, né, o árbitro de futebol. Ele só tá ali no meio campo, só intermediando as coisas. Aconteceu uma falta lá, ele apita. Não pode acontecer isso aqui no futebol. Tem que, cada um respeitar o espaço do outro aí, um tentar tomar a bola do outro e marcar gol. Mas você não pode também bater no outro, tomar a bola na força. Então tem regras ali. E o professor, ele tá ali como mediador, ele só vai observar. Se ele vê que tá fugindo do tema, ele dá uma... pessoal, olha, mas isso aqui, mas qual que é a relevância disso com o projeto e tal? E vai trazer o aluno de volta no foco ali que precisa, tá bom? Então ele vai ser um mediador, dando ferramentas ali, dando condições para que o aluno possa buscar esse conhecimento por si próprio, através do raciocínio. A realização do ensino baseado na compreensão e na interdisciplinaridade. Então, assim, a pedagogia de projetos, ela permite o quê? A realização do ensino de que forma, gente? Baseado na compreensão. Ou seja, você compreendendo o ponto de vista do seu aluno, como é que ele chegou ali, por que ele está fazendo aquilo, tal. É dessa forma que a gente trabalha a pedagogia de projetos. E na interdisciplinaridade, é uma outra coisa que a gente alcança, que é o quê? Os professores de diversas matérias trabalhando em conjunto, tá? Unidos ali em prol de uma aprendizagem. Pessoal, eu acho